Nos tempos dos apóstolos, existia apenas o Templo Sagrado de Jerusalém. E nos dias atuais, existem várias placas denominacionais, com várias doutrinas e costumes. Algumas igrejas interpretam de uma forma, outras de uma outra maneira. Quando a igreja genuína for salva para as moradas que ele está preparando, mediante as escrituras sagradas, ele vai olhar para as placas das igrejas e suas interpretações ou para a fé que viveram em seu Filho Jesus Cristo? Afinal de contas, professor, não é uma placa de igreja que irá salvar um povo, mas é a fé em Jesus apenas? Vou ler aqui um texto que vai ser importante para esse nosso irmão, que se encontra esse texto em João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Veja, realmente, Cristo deseja reunir um povo para prepará-lo para a volta de Cristo. Isso independente de placa de igreja. Agora, perceba também no texto que o objetivo de Cristo não é que a pessoa fique sem uma igreja para congregar. Ele quer reunir outras para fazerem parte do aprisco dele, para que haja um rebanho e um pastor. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 4, há um convite de Deus para os seus filhos nos últimos dias. Ele convida seus filhos para saírem de toda a confusão religiosa e seguir a Jesus Cristo pela fé e seguir as orientações da palavra de Deus. É um convite que Deus faz em Apocalipse 18:4 para os seus filhos abandonarem a chamada Babilônia. Babilônia, ali a Babilônia espiritual, se refere a toda a confusão religiosa que há no mundo. Agora, Deus continua. Deus pede para o seu povo sair de Babilônia, mas ao mesmo tempo formarem um povo que se prepare para a volta de Cristo. Por quê? Porque o povo de Deus está presente em todos os lugares. Agora, isso não significa que todos os lugares, por terem uma placa de igreja ou por falar em Jesus, estão, na verdade, ensinando todas as verdades bíblicas. Por isso, eu vou dar umas dicas para você, meu irmão, em relação a esse assunto. Como você pode escolher uma igreja para você frequentar? Afinal, de acordo com Hebreus 10, 25, nós não devemos deixar de nos congregarmos, como é costume de alguns, diz o texto. O texto até diz: quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais importante ainda é nos reunirmos como igreja para nos fortalecermos mutuamente e nos prepararmos para a volta de Cristo. Você precisa avaliar uma denominação religiosa segundo os critérios bíblicos. A primeira característica que você deve considerar numa igreja é essa de João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Primeiro ponto, os filhos de Deus, o povo de Deus é identificado pelo amor às pessoas. Agora, o amor não é o único critério. Além do amor, nós precisamos escolher uma igreja, obviamente, que ame o próximo, que queira realmente restaurar no próximo a imagem do Deus Criador, mas também precisamos de uma igreja comprometida com as verdades da Bíblia. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 14, 12 fala assim: aqui está a perseverança dos santos. Os santos são crentes, não é? Convertidos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mesmo que os filhos de Deus estejam em todos os lugares do mundo, em todas as igrejas, este critério de nos reunirmos entre um povo que obedece aos mandamentos de Deus, mesmo com a sua natureza pecaminosa, obviamente, mas que respeita a lei de Deus e busca viver dentro dos padrões de Deus pela fé em Cristo, este é um caminho a escolhermos. Agora, uma denominação religiosa que desrespeita a lei de Deus, que pisa na lei de Deus, que vive aí dizendo que a lei de Deus foi abolida, que menospreza o aspecto moral da lei de Deus, isso é muito perigoso e devemos considerar esse tipo de coisa.